Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Ana Frasson, sou diretora da empresa Midwife Education, cursos em obstetrícia. E como nós postamos lá na nossa página, no Facebook, ontem mesmo, sobre algumas novidades que vão começar a surgir. Nós colocamos lá que nós vamos começar a fazer mini vídeos. Esses mini vídeos, eles são destinados a duas temáticas. E uma delas trata-se da obstetrícia e da neonatologia, que é o falando um pouco de tudo, né? Então esse falando um pouco de tudo é sobre temáticas da obstetrícia e neonatologia. Qual que é o nosso intuito com isso? O nosso intuito é gravar mini vídeos didáticos, temáticos, trazendo atualização. Por quê? Existem várias mudanças, várias atualizações na obstetrícia e neonatologia, e nós, profissionais e estudantes de enfermagem obstétrica, nós temos que estar antenados. Para quê? Para que nós possamos prestar uma assistência baseada em evidências, nas boas práticas humanizadas e com todo respeito aos nossos pacientes. E sempre garantindo os direitos dos mesmos. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos começar com o nosso primeiro vídeo em falando um pouco de tudo. Vamos lá? Hoje nós vamos fazer o nosso primeiro vídeo na temática profilaxia hemorrágica. Bom, o que tem de novo, Ana, na profilaxia hemorrágica? Muita coisa. Bom, a profilaxia hemorrágica, o que é esse muita coisa? Nós sabemos que nem todo mundo está a par do que se trata. Nós também sabemos que existe um monte de controvérsias a respeito. Não quero que faça, faz, não vou fazer, eu vou acatar porque ela não quer e blá, 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 um monte de coisa. Só que nós não temos que partir do ponto de vista do que eu acho, do achismo, não. Nós temos que partir da evidência científica. Nós temos que fazer e prestar a nossa assistência baseada em evidência para garantir o bem-estar deste binômio, para garantir o bem-estar dos nossos pacientes. Então, o que é de diferente? Há coisas diferentes na profilaxia. Então, nós precisamos entender o porquê que nós realizamos essa profilaxia, a importância dela e também o que há de novo. Bom, vamos lá. Profilaxia hemorrágica. O que é a profilaxia hemorrágica? Bom, a profilaxia hemorrágica, ela nada mais é do que a administração da vitamina K, ou seja, o famoso Canaquion, no bebê, no recém-nascido, após o seu nascimento, e é um cuidado imediato. Abre um parênteses aí, só. Um parênteses, uma aspa, vamos lá. O que é cuidado imediato? Então, cuidado imediato é aquele cuidado que se conceitua-se da seguinte maneira. É toda a assistência prestada ao recém-nascido dentre as suas 2 primeiras horas de vida. Isso é cuidado imediato. O que é um cuidado imediato? É toda a assistência prestada a esse recém-nascido após as 2 primeiras horas de vida, daí em diante. Então, nós precisamos conceituar e saber esses conceitos, fecha aspas e parênteses. Vamos voltando. Então, a profilaxia hemorrágica, ela nada mais é do que uma assistência prestada na administração da vitamina K Canaquion, certo? No cuidado imediato ao recém-nascido. Pra que serve isso, gente? Por que a gente faz isso com a criança, judiação? Por que a gente coloca lá na Canaquion? Opa, não é judiação, é sorte sua. Por quê? Porque existe a tal da doença hemorrágica do recém-nascido. Mas que raio que o parta que é isso? Vamos lá. A doença hemorrágica do recém-nascido, ela pode acontecer de 2 maneiras. Ela pode acontecer de uma forma precoce, que é aquela que aparece entre o 1º e o 7º dia de vida. E ela pode acontecer de maneira tardia, que é aquela que aparece entre o 1º e o 3º mês de vida. Gente, 3 meses, você fala assim, nossa, eu tô muito bem, obrigada, já me recuperei, meu bebê tá bem, estamos lindos, felizes. E aí tem uma hemorragia, que raio que é esse? Mas pode acontecer de maneira tardia. Por isso que nós não podemos deixar de realizar a profilaxia hemorrágica. Mas aí eu pergunto pra você assim, por que isso acontece? Por que isso tem que acontecer, meu Deus? Vamos lá, por que acontece a doença hemorrágica do recém-nascido? Nós temos um ser imaturo, nós não estamos falando de bebê prematuro, nós estamos falando de imaturidade fisiológica, anatômica, né, estrutural, bom, enfim. Então, o que acontece? O bebê, ele é um RN, recém-nascido, ele é um bebê prematuro, e não só como recém-nascido, porque depois de 28 dias de vida, ele não é mais um recém-nascido, então, até o 3º mês de vida, nós temos aí a profilaxia, a hemorragia tardia, então por isso que a gente faz essa profilaxia, mas aí a gente não tá falando de recém-nascido, né, dá pra entender. Bom, vamos lá. Então, como que acontece isso? Nós temos um ser imaturo, certo? Com um organismo imaturo. Nós temos um fígado imaturo, certo? Nós temos
poucas quantidades de bactérias no intestino precursoras desse bebê. Nós temos uma produção endógena de vitamina K de uma maneira insuficiente. Por quê? Devido a essa imaturidade estrutural, fisiológica desse bebê, certo? Então nós não estamos falando, prestem bem atenção, de ponto de vista. Nós não estamos falando no que eu acho ou acredito, nós estamos falando de algo concreto. Nós estamos falando de algo absoluto, nós estamos falando de fisiologia. E ela é muito bem-vinda, né? Se você entender fisiologia, você entende todas as questões que vêm seguidas dela, patologia, assistência, tudo que você tem que fazer, condutas. Então nós estamos falando de fisiologia, uma das coisas mais importantes que tem na nossa área, compreender a fisiologia. Então, a realizar ou não realizar a profilaxia hemorrágica não se trata de um ponto de vista, e sim de uma necessidade fisiológica, certo? Então, devido a essa produção endógena ineficaz, devido à imaturidade desse organismo, desse fígado, desse intestino, nessas quantidades de bactérias precursoras, nós necessitamos de realizar a profilaxia hemorrágica neste bebê, certo? Aí eu falo assim pra você, qual bebê, qual recém-nascido precisa receber a profilaxia hemorrágica, né? Porque daí as pessoas começam, mas isso, mas aquilo, não há mais A. Por que, qual? Por que o meu bebê tem que receber? Todos os recém-nascidos devem receber a profilaxia hemorrágica, independente da sua via de parto, pode ser via abdominal, ou seja, cesárea, pode ser via vaginal, ou seja, parto normal, independente do local que você teve o seu bebê, pode ser intra-hospitalar, pode ser no seu domicílio, pode ser numa casa de parto, whatever, não importa, independente do tipo de gestação, né? Você pode ter tido uma gestação de risco habitual, você pode ter tido uma gestação de alto risco, independente da classificação desse alto risco, ou seja, você pode ter tido uma gestação de alto risco materno, fetal, gestacional, secundário, independente do tipo de gestação, todos os recém-nascidos devem receber a profilaxia hemorrágica por conta das questões fisiológicas que são precursoras ao risco de desenvolvimento da doença hemorrágica do recém-nascido. Gente, só lembrando a vocês que o recém-nascido pré-termo, mães que fizeram uso de substâncias lícitas ou ilícitas, algumas medicações utilizadas na gestação, assim como o alto risco, independente da classificação dele, fazem com que esse bebê venha a ter um risco maior ainda do desenvolvimento da doença hemorrágica do recém-nascido, além do risco que ele já tem por questões fisiológicas, tá? Então, sendo assim, todos os bebês necessitam da profilaxia hemorrágica. Bom, como que a gente realiza? Aí vem as novidades. Como que a gente realiza a profilaxia hemorrágica? Existe a forma comum, ou seja, a mais usada, que a gente mais faz, que é por intramuscular, via intramuscular. Então, a via intramuscular, ela é uma dose única. Você vai lá, faz dose única, 0,1 ml, que equivale a 1 miligrama de canaquion, dose única, acabou bonitinho, já era. Só que existe a via oral. Bom, a via oral, ela é um pouquinho diferente. A via oral, ela varia de 2 a 3 doses, tá? A terceira dose, ela vai ser se necessário. Mas que raio? Se necessário o quê? Como? Da onde? Vamos lá. Então, a via oral, ela é feita 0,2 ml, que equivale a 2 miligramas, nós vamos dobrar essa dose, certo? Após o nascimento, no cuidado imediato. A segunda dose, ela vai ser feita entre o 4º ou 7º dia de vida deste recém-nascido, tá? Já a terceira dose, ela é feita entre a 4ª ou 7ª semana de vida. Mas a terceira dose, ela não vai ser para todos os recém-nascidos. Vai ser para alguns. Mas quais? Se o seu recém-nascido, ou recém-nascido que você cuida, enfim, ele faz uso exclusivo do aleitamento materno, do leite materno, ele vai necessitar da terceira dose. Caso contrário, caso ele não faça uma alimentação exclusiva no seio materno, ou ele faça uso de fórmulas, ele não vai precisar da terceira dose. Por quê? O leite materno é excelente, ótimo, maravilhoso, e nós sabemos muito bem disso. Mas o leite materno, ele apresenta uma quantidade insuficiente de vitamina K.
E o organismo deste recém-nascido, né, deste bebezinho, ele é imaturo. Então, a produção endógena também é pequena. Então, todo bebê que faz uma alimentação exclusiva ao leite materno, ele vai necessitar da terceira dose. O bebê que não, ele não vai. Por quê? Porque ele já vai estar tendo essa fonte de vitamina K de forma exógena em outros tipos de leite, né? Seja ele misto, seja ele só fórmula, então ele não vai precisar da terceira dose. Então, é essa a diferença. Aquele alimentado exclusivamente no seio materno precisa da terceira dose, o que não é, não precisa da terceira dose. Mas todos vão fazer 2 doses, tá? Bom, aí você fala assim pra mim, mas você falou que entre o 4º, 5º, 6º ou 7º dia, depois a terceira, se necessário, entre a 4ª, 5ª, 6ª ou 7ª semana, mas como é que eu vou saber se é na 4ª, se é na 5ª, se é na 6ª ou se é na 7ª? Não se preocupem. Quem vai dizer isso pra vocês não somos nós, enfermeiras obstetras, e também não é o nosso colega médico, mas sim o fabricante. Bom, você vai pegar a tal da bula dessa medicação que você está fazendo uso e lá vai estar escrito, o fabricante vai deixar claro para você realizar as doses com intervalo de 4, 5, 6 ou 7 dias, 4, 5 ou 6 ou 7 semanas, e você vai seguir exatamente o que o fabricante está recomendando que seja feito, certo? Bom, qual é a melhor via, Ana? As duas. As duas vias são ótimas, porém nós temos umas aspas aí, vamos lá. A via intramuscular, ela é mais fácil de ser feita, né? Porque é só dose única, papo, acabou. E ela gera menos ônus, menos custo, porque é uma única dose, acabou, já era. Agora, a via oral, ela vai ter um custo maior, porque vai requerer de mais doses, e ela tem que ter uma certa atenção, tá? Então, assim, se você realizar a via oral, respeitando a quantidade de doses, a dosagem dessa medicação e o intervalo correto entre elas, ela tem a mesma eficácia do que a via intramuscular. A eficácia vai ser a mesma, vai ser garantida, mas é necessário que você venha garantir, tá? Que a dosagem foi correta, que o intervalo foi correto, né? Que essa administração ela foi feita de acordo com o que deveria ser, tá? Então, são 0,2 ml, certinho, bonitinho, e garantir o intervalo entre elas. Aí, você vai garantir a eficácia dessa via, assim como a via intramuscular, tá? Então, não existe uma via melhor, existe só essa diferença aí entre o cuidado da administração, na sua dose, no seu intervalo, esse respeito, né, para que você venha garantir essa eficácia. Mas ambas as vias são seguras, ambas as vias são recomendadas. Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, que eles falam sobre isso. Vamos lá. Eles falam que ambas as vias podem serem feitas, eles recomendam ambas as vias, porém, no entanto, contudo, entretanto, né, eles indicam a via intramuscular por ser mais fácil, por ser dose única, fez, acabou, já era, não se preocupa mais, né? Então, eles fazem essa indicação, só que eles recomendam as duas vias porque ambas são seguras, tá? Aí eu falo pra você assim, essa mãe pode se recusar à profilaxia hemorrágica? O que vocês me dizem? Eu sou mãe desse bebê e falo, não, eu não quero que faça. Gente, presta atenção aqui em mim, ó. Não adianta você dar terminho de consentimento pra ela assinar. Não adianta você colocar lá assim, ó. Fica claro que essa mãe não quis, se recusou. Então, ela tá assinando um termo de responsabilidade. Responsabilidade do que, meu amigo? É direito deste bebê. É direito desta criança, garantido lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele receba todas as terapias necessárias para que não seja colocada em risco a sua vida. A partir do momento que essa mãe toma uma decisão e esta decisão vai colocar em risco a vida deste ser, não pode, certo? Nós estaríamos contrariando os direitos deste bebê como ser humano. Ele tem direito a todos os cuidados que venham a prevenir, né, que não venham a colocar a sua vida em risco. E se nós não realizarmos a profilaxia hemorrágica, sua vida vai ser colocada em risco, porque ele tem sim chance de desenvolver doença hemorrágica do recém-nascido, simplesmente por ser um recém-nascido.
né? Então eu falo pra vocês, não, essa mãe não tem o direito de falar, não vai ser feito. Ah, mas ela falou. Não adianta vir com terminho não, meu amor, que isso daí não vai te ajudar em nada. Terminhos não vai te ajudar em nada. O hospital, às vezes, ele acha que ele tá sendo ali, né? Ah, eu tô garantindo meu, porque ela tá sendo assim, não tá garantindo nada. O profissional é você. Você é detentor do conhecimento, você sabe do risco dessa criança e você não pode compactuar. Guarde essa informação, porque nós vamos gravar um vídeo depois falando sobre recusa terapêutica e recusa materna, certo? Então, nós temos legislações, porque a profilaxia hemorrágica, ela não se trata de um ponto de vista ou de uma opinião, ela se trata de algo fisiológico, tá? Então, nós não podemos aceitar esse não materno, tá? Em relação à profilaxia hemorrágica, porque nós temos que garantir o direito deste bebê, tá? Então, assim, nós temos que conversar com ela. Olha, não tem como você se recusar. Você pode escolher a dose. A mãe tem direito de escolher a dose. Olha, eu quero que faça intramuscular, eu quero que faça via oral. Isso ela tem direito, tá? Agora, recusar a terapia, não, ela não pode. Porque isso colocaria em vida a risco, o risco de vida desse bebê. Colocaria esse bebê em risco de vida. Bom, vamos lá. Então, não pode, tá? Mas nós vamos falar sobre isso melhor num outro vídeo. Guarda essa informação aí pra você, porque nós vamos esmiuçar ainda ela. Gente, se vocês querem ler na íntegra as recomendações da profilaxia hemorrágica, acessem lá na Conitec 2017, né? As novas diretrizes ao parto normal, na página 52, tá lá em negrito, do passo 206 ao 210, escrito bonitinho sobre a recomendação da profilaxia hemorrágica. E aí, vocês vão ver ali na íntegra como que tá colocadinho. É uma recomendação do Ministério da Saúde, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde 2018 e é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, e é um direito do bebê garantir a qualidade de vida e evitar os riscos eminentes à sua vida, tá? Então eu espero que esse vídeo ele venha trazer para vocês assim informações bacanas, que ele venha somar para vocês, tanto que os profissionais quanto as pessoas que estão estudando, que vão, né, atuar, para que nós possamos prestar uma assistência baseada em evidências, certo? E de acordo aí com as últimas atualidades, garantindo a humanização e o direito dos nossos pacientes. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido muito válido. E aí ficou mais um falando um pouco de tudo, né? Peço pra vocês, olha, deixa o seu curtir aqui embaixo, dá uma curtida na nossa página, vai lá, curte. E aí nós vamos vir em breve com mais temáticas e as suas atualizações. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigada por tirar esse tempinho aí para me escutar. Abraço e beijos da professora Ana Fração.